Oi, gente. Meu nome é Rafael. Vou falar um versículo contido no livro de Jó, que diz: como a boca prova os alimentos, os ouvidos provam as palavras. Eu vou dizer algumas palavras e você não é obrigado a acatar o que eu vou dizer, tá bom? Vou fazer esse vídeo e vou postar. Eu vou falar de um livro que, se ele não for direcionado, ele é só uma literatura. É um livro como qualquer outro e nem é muito legal de você ler, não sem a devida instrução. É a Bíblia. É um livro sagrado, considerado por muitos sagrado. Por que eu digo que é uma literatura e que precisa de um acompanhamento? Vamos supor que eu leia Harry Potter. Harry Potter é um livro que ele tem muitos volumes. É enorme. É um livro que fala de bruxaria, de magia, entendeu? E tem o Harry Potter como protagonista. Olha só a minha comparação. Se eu fosse instruído desde criança que Harry Potter era um bruxo poderoso, que Voldemort era o Satanás, eu iria orar para Harry Potter. Entendeu? Então, é uma literatura que, se não for direcionada como um livro sagrado, que aquele personagem Cristo existiu, que Moisés existiu, que existiu uma pessoa que fabricou uma arca, que o mundo se acabou através do dilúvio, que teve um homem que ouviu a voz de Deus e saiu de um lugar que ele vivia para andar pelo meio do deserto. Nunca nem encontrou a terra prometida. Quem encontrou foi Moisés, só viu de longe, mas quem entrou lá ainda foi o sucessor dele. Beleza. É um livro que ele precisa ser direcionado. Daí a necessidade das igrejas. A igreja, ele é um local que você se encontra para você ter esse direcionamento. A igreja não é a casa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos humanos. O céu é o seu trono e a terra é o estrado onde ele descansa os seus pés. É um lugar onde você aprende de Deus, onde você ouve a palavra, onde Deus realmente usa outras pessoas para falar com você. Os primeiros direcionamentos são da igreja, certo? Mas se alguém disser, passou 20 anos na igreja, aprendeu bastante, leu bastante tua Bíblia, que tu saiu da igreja, tu não vai na igreja, todo domingo tu vai para o inferno, você pode acreditar nessa pessoa. Eu não acredito, porque Deus, ele habita dentro de nós, e a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Oséias, ele não era um escriba, mas ele era profundamente conhecedor das escrituras sagradas, e acrescentou mais ainda, que foi no livro profético de Oséias. Ele dizia que o povo sofre, padece, em algumas versões, por falta de conhecimento. E o conhecimento não é o que sai da boca das pessoas somente. Você vai adquirir conhecimento na Bíblia, você vai adquirir conhecimento em uma escola bíblica, você vai adquirir conhecimento em uma faculdade teológica, né? A igreja, só por si só, ela não vai te dar conhecimento. Por que Oséias disse que o povo padece por falta de conhecimento? Porque se você for à igreja e você não tiver conhecimento de Bíblia, o
pessoal te engana, te manipula, usa o temor contra você, te faz ter medo, te assusta, entendeu? O diabo vai te pegar, o devorador, o migrador, entendeu? Olha só, o conhecimento ele é bom, a gente tem que ter, mas tem que ter cuidado. Quem eram os maiores detentores de conhecimento eram os escribas, que usavam o conhecimento para se vangloriar, para terem posição social, para terem lugar de destaque, para serem admirados. Mesmo nos dias passados, quando se falava, se citava as escrituras, também se dava a sua opinião. Então, o escriba, ele fazia uma associação daquilo dali que ele estava lendo, como é feito nos dias de hoje. Só que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, que a Bíblia não fala de escribas justos, né? Aquilo era para honra e glória deles, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, super conhecedores, eloquentes, faladores, tudo, diziam o que estava nas escrituras, manipulavam, criavam emendas, como as emendas que são feitas no parlamento. A prova é que eles davam cargas tão pesadas às pessoas e eles mesmos nem com o dedo ajudavam a carregar e está na palavra, certo? Os fariseus ainda tiveram dois ainda que se destacaram. Eu acredito que tiveram um lugar lá no céu, que foi Nicodemos, que se interessava por Jesus, tinha interesse em aprender com Jesus, acreditava que ele era o Filho de Deus e intercedeu contra a sua morte junto ao julgamento no Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal, né, comandado pelos saduceus, que os saduceus eram um partido político do qual fazia parte todo mundo, né? Os fariseus e os escribas. Para ter uma noção, a política e a religião juntas não dá certo, cara. Porque ali era uma guerra pelo poder. E está se vendo isso hoje. Tá entendendo? Independente de qual presidente, qual governador, qual vereador seja melhor, a gente não pode esquecer que o homem, ele é corruptível. O homem, ele é enganador. O político, ele... Todo mundo tem que ter o conhecimento da Bíblia, porque é o livro mais lido do mundo. Mas a gente tem que ter conhecimento de um livro muito importante que se chama O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que é um livro que fala de política. O político inescrupuloso, ele, sem ter fé em Cristo, sendo macumbeiro agnóstico, ele tem que usar de estratégia para conseguir o voto da massa. Então ele é capaz de entrar em uma igreja sem crer em Cristo e se declarar cristão para poder ter o voto daquela massa. Vocês estão me entendendo, né? Isso é estratégia política, mas eu não vou falar de política. Só citei por causa do partido político que trabalhava junto com o Sinédrio, que era o escriba. A Bíblia fala de Nicodemos e de José de Arimateia. Caifás é o Satanás de pessoa, todo mundo sabe disso. Então, é importante a gente ter conhecimento para a gente não ser enganado, iludido, mas tem que tomar cuidado para não deixar esse conhecimento tirar a visão de Deus, a glória de Deus, e botar a glória em nós. O cara chega, faz uma pregação maravilhosa, até corrige aquele irmãozinho que deu aquela palavra inicial antes da pregação. Não, meu irmão, o que quis dizer não foi isso. Beleza. E aí quando ele sai, ele é aplaudido, entendeu? É convidado para pregar em outra igreja, porque a pregação dele edificou muita gente. E falou com as pessoas, o Espírito desceu, o povo foi edificado. Mas dentro daquela pessoa, às vezes ele só queria aparecer, ele só queria mostrar que era um bom pregador. A fé foi que fez a diferença.
Voltando um pouco atrás, mas Rafael, se a letra mata, o espírito vivifica, como é que os escribas edificavam alguma pessoa se nesse tempo ainda não tinha o Espírito de Deus, ainda não tinha descido? Quando foi consumido da árvore do conhecimento, aquela fruta, pelo casal, Adão e Eva, nos foi abertos os olhos do entendimento do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Quando você faz por você e deixa Deus de lado, quando você faz para seu mérito, não para o mérito de Deus, você sente, a gente percebe, a gente sente o que é certo e o que é errado, por decorrência desse fruto abençoado. Não é um fruto maligno, é um fruto abençoado. Muito bem. Quando se fala de conhecimento é interessante, porque a palavra pode ser usada para te manipular, para te enganar. Eu vi um caso de que o cara chegou e disse que tem uma passagem, se eu não me engano, quem é o profeta, meu Deus, que Deus falou com ele, disse: vai, toma uma mulher adúltera para ti e tenha relações com ela. O cara, não, ele sabia, mas ele disse o seguinte: ele teve relação com a esposa de um membro da igreja e mostrando para ele dentro da palavra que dizia assim: vai, toma uma mulher e adultera com ela. E o cara, sem conhecimento, foi e entregou a esposa pro pastor, sabe? Às vezes você vê um pastor que ele começou com aquela igrejinha, tu é membro há muitos anos, a igrejinha tu ajudou a construir, tu carregou o balde de concreto, tu ajudou a pintar, tu doou os ventiladores, umas cadeiras, e aí a igreja cresceu, tem sucursal, e aí aquele pastor nunca trabalhou, sempre se dedicou à obra, e ele era aquele cara fervente. De repente ele continua fervente nas palavras, até mais eloquente, fez um curso de teologia, né, terno bonito, um Magno, um Rolex no braço, andando de carro importado, certo? Aí ele chega e ele cita para ti Malaquias 2:10: como roubais o homem a Deus? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Fazei prova de mim e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Como é que tu pode roubar a Deus sem entregar o dízimo e a oferta? Tu não entregou a ele nada, tu não roubou a dele nada. Sabe quem é que rouba? Para quem é essa passagem? Essa passagem, atende ali, Duda. Essa passagem é pro cara que meteu a mão no dízimo e da oferta que estava na casa do tesouro. Esse que é o ladrão. Não é tu, não. A palavra diz o quê? Se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, te acerta com ele. Depois tu vai e entrega a tua oferta. Quando tu começa a seguir os caminhos de Deus, tu vai deixar de fazer um monte de coisa que toma teu dinheiro, então as coisas melhoram para ti. E aí o pastor vai dizendo da dízimo, da oferta, quanto maior a tua oferta, mais Deus te abençoa, e tu vai dar, e aí tu já deu uma oferta maior, tu já vou comprar um carro maior, que eu já dei uma oferta maior, Deus vai me abençoar. Ganância. Aí o que acontece? Chega no final do mês, chegou a prestação do carro. Moleque, se eu der a prestação do carro, não vai dar para eu dar o dízimo. Aí o pastor diz o seguinte: olha, o teu dízimo é inegociável. Primeiro dá o dízimo, depois faz outras coisas. Olha só o que ele faz contigo. Ele faz com que tu não honre pro teu compromisso para te dar o dízimo. Eu não sou contra. A igreja tem que ser mantida, a palavra tem que ser ensinada. A Bíblia não pode ser literatura, tem que ser conduzida. Vacilou, te acerta com o teu irmão, depois não faz mais o que tu fez e volta a dar teu dízimo. Tá entendendo? Tu não vai ser amaldiçoado, coisa nenhuma. Entendeu? Não, se tu não fizer quando tu puder. Agora,
no momento que tu não pode, Deus ele sabe, ele conhece. Ó, tem uma fogueira aí, de uma igreja aí, o cara ele chega assim, olha, pega tudo que tu tem, dá, que tu vai ser abençoado 10 vezes mais. Aí, moleque, eu tenho um patrimônio de R$ 1.500.000. Eu dou a chave do meu apartamento com escritura, eu dou meu carro, dou aquele terreno que eu comprei, eu dou o dinheiro todo e, cara, 12.500.000, tô feito. Olha só o tamanho da ganância do cara. Aí já não precisou nem engano, aí já é o coração do cara mesmo, que é ganancioso, o cara ainda é ignorante. Vai, entrega tudo, entendeu? Aí o cara não mora nem no Brasil, pô. O cara nem vai na igreja, difícil, o cara faz live, tá entendendo? Porra, cara, você conhecerá os falsos profetas pelas suas ações, cara. Então, se não tiver conhecimento, o cara te manipula, entendeu? Olha, tem um pastor que, quando eu postar esse vídeo, ele vai me chamar de doido, ele vai dizer que eu tô pirado, porque se eu falar, ele não acredita. Se uma pessoa formada em teologia falar para ele alguma coisa, é um pastor amigo meu, um carequinha, ele vai dizer assim, ele vai acatar, porque ele não acredita que Deus fala com pessoas como eu. Ele só acredita que Deus fala com pastores e pessoas mais elevadas. Agora eu te pergunto, se a jumenta que falou com Balaão diz, poxa, eu não, por acaso não sou teu animal há muitos anos, por que tu me bate? Entendeu? Ele não tinha entendido que se ele desse mais um passo, ele ia ter a vida ceifada pelo anjo. O anjo disse, olha, se não fosse a tua jumenta, tu estava morto. Algumas das pregações mais lindas que eu já vi na minha vida, assim que me deixaram com os olhos cheios de lágrima, saíram da boca de pessoas que não sabiam nem ler. Era preciso uma outra pessoa ler para que ele interpretasse ao jeito dele, usando palavras com português errado, mas que falavam ao meu coração de maneira certa. Uma vez eu ouvi um irmãozinho falando assim, da maneira dele, aquela maneira interiorana, sabe? Dizendo assim, meu irmão, olha, quem eu acho mais interessante da Bíblia é Zaqueu. Olha, porque Zaqueu ele não pediu nada para Jesus. Ele subiu no pau, porque só queria ver Jesus. Ele não pediu nada. E nós ficamos só pedindo as coisas para Deus, como se Deus fosse mágico. Olha só, cara. Eu nunca tinha parado para analisar a história de Zaqueu dessa maneira, entendeu? E olha que eu já tinha lido várias vezes, mas eu nunca tinha tido essa noção. Quando ele falou aquilo, de pô, cara, eu passei meses assim sem pedir nada para Deus, só agradecendo, de pô, cara, ele só queria olhar, conhecer quem é esse Jesus, entendeu? Então, o conhecimento, ele é muito importante. A gente tem que ter conhecimento, mas às vezes, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente tem que se desvincular do conhecimento, esquecer a etimologia, a história toda. Eu vou te dar um exemplo. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Às vezes eu estou chorando porque a minha filha não conseguiu a nota do Enem que desse a ela sequer uma meia bolsa. Entendeu? Se eu for me tocar para etimologia de por que Jesus chorou pela morte do melhor amigo dele, que foi Lázaro. Aí eu vou dizer, não, poxa, meu choro não vale, meu choro é muito simples, então eu não vou encontrar conforto, entendeu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte pode ser, tu tá andando por um vale cheio de pedras, um cânion, onde uma pedra pode cair em cima de ti.
O vale da sombra da morte pode ser aquela tua ida até a tua casa de noite, num lugar perigoso. O vale da sombra da morte pode ser tu com um câncer, pedindo a Deus que te liberte. Então, varia demais, cara, de uma coisa para outra. Cada um interpreta a maneira como Deus fala no coração. Aí chega um e diz que não, que porque eu, de acordo com a teologia, o estudo, é muito complicado. A gente tem que ter o conhecimento para não ser enganado, mas às vezes a gente tem que deixar Deus falar com a gente. Às vezes se você lê a mesma passagem da Bíblia todo dia, a cada dia ela vai falar contigo de uma maneira diferente. O que eu estou falando para ti não quer dizer que seja certo para ti. Eu estou falando o que é certo para mim. Se daqui alguma coisa te edificar, louvado seja Deus. Eu citei no começo que como a boca prova o alimento, o ouvido prova as palavras. Se aqui alguma coisa mudar a tua opinião, tu achar que vale a pena, dá mais uma pesquisada e vê se realmente condiz. Se tu achar que as minhas palavras não são interessantes, pode esculhambar, pode mandar um feedback, porque provérbio diz que como os homens, como ferro afia o ferro, os homens aprendem uns com os outros. Então nós estamos aprendendo uns com os outros. A minha Bíblia pode ser igualzinha à tua, mesma capa, mesmas palavras, mas uma foi feita especialmente para mim e a tua foi feita especialmente para ti. Não te esquece disso. Tá entendendo? Ó, iPhone 13, S22, Samsung, são mesma categoria. Esse eu comprei porque eu gostei muito do celular, prova d'água, não é para minha glória não, mas a gente às vezes pode comprar uma coisa melhor, a gente compra, vai evoluindo, né? A prova d'água, né? 6 GB, aliás, 8 GB de RAM, processador Snapdragon, massa demais. Esse aqui também é a prova d'água, processador Bionic, excelente, bom de velocidade. Mas eu comprei esse celular sem necessidade. Eu comprei, sabe por quê? Por vaidade. Todo mundo, eu tenho os dois, todo mundo prefere o iPhone.